Oi, tá tudo funcionando? Oi, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende da hora que você estiver assistindo isso aqui. Este vídeo é para aula de projeto de vida, está tudo chacoalhando, para o segundo e para o terceiro ano do ensino médio. E esse vídeo é só para fazer uma introdução ao tópico, ao tema, e depois vai ter o texto que vocês vão ler, que vai ter todas as explicações, né? Mas para dar uma introdução, em projeto de vida, mesmo não tendo as aulas presenciais, vocês devem lembrar que a gente falou sobre competências socioemocionais, né? Como, por exemplo, empatia, organização, tolerância ao estresse, enfim, as 17 competências que a gente vai trabalhar ou trabalha, né, dentro da escola, nas aulas de projeto de vida e nas aulas de outras matérias também. Mas agora eu vou falar especificamente sobre as competências que são exigidas, na verdade, não são nem desejadas, são exigidas pelo mercado de trabalho no século XXI, nesse momento que a gente está vivendo, né? Cada vez mais as empresas querem funcionários que sejam muito capazes, muito competentes em diversas áreas e com diversas coisas, né? Então, algumas competências ou habilidades, né, para o trabalho, elas estão meio que implícitas nas competências que a gente fala, né, nessas 17 competências. Vou dar um exemplo. Nós falamos nas competências socioemocionais, uma delas é responsabilidade, né? E quando eu estava pesquisando sobre as competências para o mercado de trabalho, apareceu uma aqui, pontualidade. Quer dizer, pontualidade, que é você chegar na hora, fazer as coisas no prazo certo, etc., é um desdobramento de responsabilidade. Se você é uma pessoa responsável, você deve ser pontual também. No entanto, às vezes a gente tem alguns problemas. Eu mesma, por exemplo, eu me considero uma pessoa bastante responsável, mas eu tenho problemas com pontualidade, com horários para chegar em lugares e com datas para entregar as minhas tarefas, né? Quer dizer, então, embora eu seja uma pessoa responsável, que eu sei o que eu tenho que fazer, quais são os meus deveres, quais são as minhas obrigações, no ponto específico de pontualidade eu não sou tão boa, então eu preciso trabalhar especificamente pontualidade, por exemplo, né? E assim vai, tem aqui, eu fiz uma pesquisa, não sei se eu vou falar de todos, mas tem aqui várias competências, né? E essas competências são muito importantes que vocês adquiram, né? Vocês que estão no segundo, terceiro, né? Muita gente ou já está trabalhando ou vai trabalhar em breve. Quer dizer, é quase que urgente que vocês pensem, se autoavaliem, né, se conheçam e pensem, bom, se eu não sou tão bom nisso, como é que eu posso fazer para melhorar? Porque você vai chegar numa entrevista de emprego, de repente você promete pro cara, você fala, não, eu sou responsável, sou pontual, trabalho bem em equipe, eu gerencio bem o meu tempo, que mais? Eu sou uma pessoa focada. Aí ele fala, nossa, esse cara é bom, então vou contratar ele. Aí chega lá na hora, quando você efetivamente começa a trabalhar, você não é focado, você se desfoca o tempo todo, você se distrai, você não é pontual, chega atrasado todo dia, você não sabe gerenciar o seu tempo, né? Quer dizer, então você demora muito tempo numa tarefa, aí falta tempo para outra tarefa, quer dizer, cara, um funcionário desses não vai durar um mês numa empresa, principalmente gente jovem que nem vocês, que tem 18, 16, 17, 18 anos, quer dizer, porque a gente tem, as empresas, não a gente, as empresas, elas exigem duas coisas. Os conhecimentos técnicos,
né? Que tem até um nome bonito em inglês, os hard skills, que são os conhecimentos técnicos. Então, o que é um conhecimento técnico? Se você quer ser engenheiro, você tem que estudar engenharia, adquirir esse conhecimento técnico para ser um engenheiro. Se você quer ser médico, tem que estudar medicina. Se você quer ser enfermeira, você tem que estudar enfermagem. Para ser professor, tem que estudar pedagogia ou cursar uma licenciatura. Se você quer trabalhar num banco, você tem que ou estudar administração, ou finanças, ou economia. Quer dizer, para cada área de trabalho, você tem que estudar cursos livres, cursos técnicos, faculdade, enfim, quer dizer, você tem que adquirir um conjunto de competências e conhecimentos técnicos, né? Mas não importa se você, assim, você pode ser o melhor engenheiro do mundo, ter o maior conhecimento do mundo em engenharia, mas se você é uma pessoa que não tem pontualidade, não tem organização, não sabe negociar, não tem autonomia, não tem foco, você não vai ficar na empresa. Mesmo que você tenha o melhor currículo técnico que uma pessoa possa ter. Eu estudei na USP, eu fiz pós-graduação, eu estudei não sei aonde. Não vai conseguir, porque você não vai ser um profissional completo. Um profissional completo tem o conhecimento técnico, os hard skills, e essas competências socioemocionais, que também tem um nome bonito, soft skills, né? Competências socioemocionais, competências interpessoais, intrapessoais, né? Interpessoais, entre pessoas, intrapessoais, eu comigo mesmo. Então, o profissional desejado pelo mercado de trabalho, pelas empresas, é o profissional que alia conhecimento técnico, né? Hard skills, com essas habilidades, um profissional que é capaz de lidar com várias situações, com vários problemas, né, que tem qualidades, na verdade, essas habilidades a gente também pode chamar de qualidades. E aí entra uma coisa, vocês têm 16, 17, 18 anos, acabaram o ensino, estão acabando o ensino médio, né, a escola, e vocês não têm conhecimento técnico, porque vocês ainda não fizeram um curso técnico, vocês não foram para a faculdade ainda, muitos de vocês vai ser o primeiro emprego, então vocês não têm ainda, enquanto profissionais, não têm conhecimento técnico, né? Você não pode se candidatar a um emprego de engenheiro, porque você não sabe ser engenheiro. Então, qual é o primeiro emprego que você pode conseguir? Recepcionista, assistente administrativo, atendente de farmácia, né? Quer dizer, tem várias oportunidades para gente jovem. Mas se você não tem o conhecimento técnico, né? E aí eu abro um parênteses, você não tem conhecimento técnico para engenharia, por exemplo, mas você tem que ter aos 18 anos conhecimentos técnicos como matemática, português, inglês, né? Geografia, você vai falar geografia para arranjar um emprego? Claro. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa que tem filiais em várias cidades do Brasil. Você tem que saber dessas cidades, você tem que saber onde elas são, o tamanho dessas cidades, você tem que ter uma noção. Que adianta eu vou trabalhar numa empresa que fala assim, nós temos sede em Londres, em Berlim, em Istambul, em Calcutá, em Quebec. Você não sabe onde fica Quebec, você não sabe onde fica Istambul, você não sabe onde fica Londres. Quer dizer, porque na entrevista ele vai perguntar, ele vai falar, você sabia que a gente tem uma grande fábrica nossa em Istambul? E você sabe onde fica Istambul? Aliás, você sabe onde fica Istambul? Eu vou perguntar depois, quero saber se vocês sabem onde fica Istambul, certo? Quebec, né? Moscou, Ulaanbaatar, tem uma cidade chamada Ulaanbaatar. Então veja que assim, quando você sai da escola, os seus hard skills ou os seus conhecimentos técnicos são os conhecimentos que você adquiriu na escola. Então, vocês já saem ou com uma vantagem ou com uma desvantagem. Aquele que estudou, que aprendeu direitinho, onde fica Istambul, por exemplo, né? Fazer matemática, 2 mais 2 igual a 4, 10 dividido por
5 é 2, enfim, né? Tem as mínimas habilidades de matemática, de português, inglês, que é fundamental. Mesmo que você não saiba falar muito, mas inglês é fundamental. Hoje em dia praticamente não dá para arranjar emprego sem saber um pouquinho de inglês, pelo menos, né? Enfim, esses são os conhecimentos técnicos, os hard skills que você pode conseguir, que você sai da escola com. E aí, como eu falei, da vantagem. Quem estudou bastante vai ter mais conhecimento do que aquele que fez que nem né, tem a formiga e esqueci. Aí vocês sabem, a história da formiga e da mariposa, borboleta, esqueci agora, da cigarra, lembrei. Que a cigarra ficou cantando o verão inteiro, a formiga trabalhando, e depois a formiga conseguiu se sobreviver no inverno e a cigarra teve que pedir ajuda para a formiga. Então, assim, quem tá cigarra, eu sou jovem, eu quero curtir a vida, vai chegar no mercado de trabalho sem conhecimento técnico, ou com pouco conhecimento técnico. Então, isso já é uma desvantagem, né? Aquele que estudou mais já vai chegar com mais conhecimento técnico e vai ter mais capacidade de adquirir mais conhecimento técnico, né? Seja trabalhando, porque quando a gente trabalha a gente vai aprendendo várias competências, ou seja indo para uma faculdade, fazendo um curso técnico, enfim, ou adquirindo através de estudo. Agora, os soft skills, que são essas competências socioemocionais, essas são mais sutis, porque a gente não tem uma escola onde a gente aprende isso, né? Quer dizer, agora tem projeto de vida, por exemplo, dentro da escola, tem empresas que contratam outras empresas para tentar ensinar ou treinar os seus funcionários a desenvolverem essas habilidades, porque elas são extremamente necessárias no ambiente de trabalho, né? Mas assim, muito desse desenvolvimento das soft skills depende de nós mesmos, da gente ter um olhar crítico em relação a nós mesmos e perceber, eu tenho um problema de gerenciamento de humor, eu fico brava muito facilmente, né? Eu explodo, reajo com violência, muito fácil, e isso não é bom num ambiente de trabalho, então preciso aprender a ter autocontrole, eu preciso aprender a me acalmar, eu preciso aprender a segurar a boca, né? O que eu falei, por exemplo, que eu tenho problema com pontualidade, então preciso trabalhar esse meu problema para desenvolver a pontualidade, por exemplo, né? Então são várias habilidades, né? Assim, aqui acho que eu fui capaz de achar algumas já existem, por exemplo, resiliência emocional e organização, tolerância ao estresse, à frustração, a gente até já falou, quer dizer, então muitas das competências para o trabalho a gente já fala nas 17 competências socioemocionais que a gente que a escola se propôs a desenvolver, né? Mas nesse trabalho específico eu vou pontuar outras habilidades mais específicas, eu falo habilidade e competência é a mesma coisa, tá? Outras competências mais específicas que são as desejadas, exigidas de um empregado, de um candidato a um emprego pelas empresas. Então, assim, se vocês querem realmente ter uma boa carreira, um bom emprego, uma boa carreira. Eu falo emprego porque a maioria das pessoas quer trabalhar para uma empresa, mas talvez vocês queiram ter a sua própria empresa, queiram ter o seu próprio negócio, e quando a gente fala seu próprio negócio, pode até ser um carrinho de lanche, de hot dog, né? Pegar um Celta, um Corsa e vender hot dog, prato feito, quentinha, em algum lugar, quer dizer, um negócio humilde, por assim dizer, né? Vender salgadinho, mas todo negócio também, né, para ser bem gerenciado, para ter sucesso, depende de quem? Do dono, da pessoa que quer ter esse negócio. Então, essas habilidades, essas competências que eu estou falando muito dá para o emprego, porque as empresas exigem, também o próprio mercado consumidor exige, quer dizer, não adianta, por exemplo, a organização, vou dar um exemplo com organização.
eu quero vender salgadinho, só que eu sou totalmente desorganizada, então eu esqueço de comprar material, eu em vez de começar a trabalhar logo cedo, eu fico, né, não tenho foco, devaneio. Aí eu tenho um problema, por exemplo, que eu não consigo entregar o meu produto na data certa, o processo de desenvolvimento, né, de produção desse salgadinho fica totalmente atrapalhado. Se eu não tenho, por exemplo, aqui tem uma habilidade de negociação, se eu não sei negociar com o meu cliente ou com o meu fornecedor, eu vou perder dinheiro, porque eles vão ter habilidade e eu vou ser enrolada e vou perder dinheiro. E liderança, por exemplo, como é que eu posso ter? Eu quero ter um negócio, de repente eu vou precisar ter funcionários, 2, 3, 4, 50 funcionários, e eu não sei gerenciar esses funcionários, eu não sei liderar essa equipe. Então tem essas várias habilidades que a gente vai falar, elas servem tanto para quem quer um emprego numa empresa, como para quem quer ter seu próprio negócio, né? Então eu espero que vocês leiam com atenção. Nós vamos ter, ela vai ser, uma atividade, na verdade 2 atividades, mas as 2 estão relacionadas. Essa primeira atividade vocês vão ler para entender quais são essas habilidades e vão responder algumas perguntas. E na segunda atividade vocês vão se autoavaliar, como a gente já fez naqueles questionários 1.5, 2.5, né? Então vai estar lá pontualidade, você é pontual? Não, sou pouco pontual, sou mais ou menos, depende da situação, sou muito pontual. O que você pode fazer para melhorar? Eu posso colocar 5 alarmes, eu preciso exigir mais de mim mesmo, preciso colocar papel em tudo quanto é lugar da casa para poder lembrar, né? Quer dizer, então, nós vamos ter 2 atividades que estão interligadas pelo tema. A primeira atividade, o texto com algumas perguntas para compreensão. A segunda atividade, o questionário de autoavaliação, para vocês terem um autoconhecimento e perceberem o que vocês precisam desenvolver para serem esse funcionário desejado, né? A gente fala empregabilidade, é a habilidade de ser empregável, a habilidade que você tem de uma empresa te contratar para você trabalhar lá, né? Então, quanto mais competências, mais conhecimentos, tanto os hard skills quanto os soft skills, mais competências e conhecimentos você tiver, mais você tem facilidade de ter um emprego, ou seja, a empregabilidade, tá bom? Então, leiam o texto, respondam as perguntas. Quando for a segunda atividade, que é uma segunda parte, se autoavaliem sinceramente, para que vocês pensem e consigam perceber quais são os pontos fracos, o que vocês precisam desenvolver. Tá bom? Tchau, tchau. Beijinhos.